Bom dia, meus amados. Shalom, shalom de Deus para você, para sua casa. Estamos iniciando mais um momento com Jesus em Betânia para ministrar uma palavra e ser ministrado pelo Senhor e compartilhar com você o nosso coração. Quero ler um texto com você em Eclesiastes, capítulo 11. Se você tem sua Bíblia aí na sua casa, procura Eclesiastes capítulo 11, do versículo 1 ao 6. Do 1 ao 6. Esses dias são dias que precisamos compartilhar e viver o que o céu tem nos comunicado. Eu tenho visto assim muitas vezes embates políticos, econômicos na internet. Eu vejo da seguinte forma, meus amados. Bom dia, Silvano. Um beijo no teu coração, minha filha. Para Cíntia, para Claudinei, para toda a casa. Eu vejo uma situação, um cenário no Brasil em que uma ala defende o presidente, outra não. Mas, irmãos, eu vejo que o céu ele não é uma ideologia. O céu é a verdade por meio de Jesus Cristo. Então, somente quem perdeu alguém, quem perdeu um parente com essa pandemia, sabe a dor de um luto. Somente quem teve que sepultar um ente querido sem poder se despedir, sabe a dor desse luto. Mas também somente um pai de família que ficou desempregado, que seus negócios não deram certo com a pandemia, talvez sua empresa foi prejudicada, somente um pai, uma mãe, um líder de família sabe a dor do seu coração mediante um problema econômico na nação, na cidade. Então, não são dias de defender ideologias, são dias de nós entendermos a comunicação do céu para as nossas vidas e saber de que tudo que a terra está vivendo está no controle do Senhor. Então, não são dias que eu não preciso defender o presidente da República, eu preciso orar por ele. A Bíblia não fala para mim defender uma ideologia política partidária. A Bíblia diz que eu devo orar pelas autoridades constituídas pelo Senhor. Em contrapartida, eu não posso também não entender o cenário do que está acontecendo e interceder para que passe logo. Porque tudo está no controle de Deus. Nós estamos vivendo sinais, a Bíblia é o jornal mais atualizado, não é o plantão da Rede Globo que é o jornal atualizado, é a Bíblia já sabe da eternidade, não é nem do dia de amanhã, não é do próximo ano, é da eternidade, aquilo que está por vir, que antes de todas as coisas foi instituída pelo Senhor. Então, nós como cristãos, não é hora de ficar defendendo uma ideologia política de quem está certo e de quem está errado. Se é o presidente que está certo, se é o Supremo Tribunal, se é o Congresso, se é o Moro, se é o Mandetta. Não, porque a Bíblia não é uma ideologia política, a Bíblia é a verdade eterna para as nossas vidas. Então, eu tenho que fazer o quê? Obedecer o que a palavra de Deus diz, chorar com os que choram. Então, me colocar no lugar daqueles que perderam alguém com essa pandemia, que não tiveram a dignidade e a humanidade de se despedir dos seus entes. Mas também eu tenho que me colocar no lugar daquele pai de família, daquela mãe que está desempregada ou que a sua empresa está com problemas por causa da pandemia. E chorar com os que choram, mas também como homem e mulher de Deus, está nas regiões celestiais intercedendo, porque o Senhor não perdeu o controle de nada. Jesus Ele não é católico, ele não é evangélico, ele não é asiático, ele não é brasileiro. Jesus, ele é o Senhor dos senhores e tem toda a autoridade sobre a terra e o céu. E eu preciso entender isso. Deus abençoe Suelen de Londrina. O Senhor te abençoe aí a sua cidade, uma terra de avivamento. Então, amados, nesses dias não são dias de ideologias. São dias de viver a verdade do céu na terra. E o que é tempo de chorar. Eclesiastes fala, há tempo para tudo na terra. Há tempo para viver, há tempo para morrer, há tempo para plantar, há tempo para colher.
Agora é tempo de chorar, agora é tempo de entender o processo e o propósito que está acontecendo. Mas não se desesperar. Irmãos, a gente vai numa casa de luto, e a gente já viveu numa casa de luto, e Eclesiastes fala sobre isso, que é melhor ir numa casa de luto, que você aprende mais do que ir você numa festa. E quando você chega numa casa de luto, em que a família tem o Senhor, entendeu quem é Deus na sua vida, quem é Jesus, e perdeu alguém que amava muito, há sofrimento, há dor, há choro, mas não há desespero, não há pânico, porque sabe que aquela pessoa, por mais que vai fazer falta, por mais que deixou ali um buraco, um vazio, mas foi para a eternidade, foi estar com o Senhor. E nesses dias é a mesma situação. São dias que a gente está vivendo um luto. São dias que nós olhamos para a situação brasileira, dos hospitais, da economia, da igreja fechada. Entende? São dias que a gente chora, mas a gente não pode se desesperar. A gente não pode entrar em pânico. Porque a gente tem a única certeza: Jesus está no controle de tudo. O governo da terra não está no Palácio do Planalto, o governo do Brasil, dos Estados Unidos, na Casa Branca. O governo da terra e do céu está nas mãos de Jesus. E se você for para a Bíblia, você vai ver que muitas vezes na terra já aconteceu o que está acontecendo agora. E que no momento a humanidade pode não estar entendendo, mas o Senhor está aplanando a terra, o Senhor está colocando muitas coisas no lugar. Entende? O domínio está voltando para as mãos dele, daquilo que o homem achou que poderia fazer. O homem achou que poderia assumir o lugar do Senhor, mas o verdadeiro domínio é de Deus. Ah, mas então está voltando para ele porque saiu. Não, nunca saiu das mãos dele, mas o homem achou que poderia fazer, que poderia dominar, que poderia... Mas agora o que o Senhor está fazendo? O Senhor está reposicionando a terra. Porque a terra ela é reposicionada quando se dá valor na verdadeira essência. E qual que é a verdadeira essência na terra? A vida. Você pode ter o melhor casa, o melhor carro, mas se você tiver uma enfermidade incurável, você perdeu a alegria com tudo isso. Então, o Senhor ele está mostrando que é Ele que governa, Ele que domina, para que nós venhamos entender de que quando Ele está no governo, Ele está no domínio, o que é verdadeiramente de valor, está sobre nós. Nós usufruímos. Então o Senhor está dando um verdadeiro domínio. Só que agora eu, Rudilei, preciso entrar em um lugar e me alinhar também dentro de mim. Chorar externamente, chorar com aqueles que estão chorando, entender a realidade do Brasil, ir para um lugar de intercessão pelas nossas cidades, orar pelas nossas cidades, pelos governantes, pelas autoridades que tomam decisões que vão trazer consequência para todas as pessoas. Mas eu preciso também ir para um lugar e entender quem eu sou nele e o que eu preciso realinhar na minha vida. Eu preciso se encontrar comigo mesmo e ver o que eu, Rudilei, estou atrapalhando no propósito que o Senhor está estabelecendo na terra. Porque se eu quero fazer parte, se eu tenho a certeza do meu chamado, então eu preciso olhar para dentro de mim, para minha humanidade e dizer: Senhor, realinha o que eu sou, realinha aquilo que não está, Senhor, realinhado. Claudinei Henrique, um beijo, meu filho, parabéns pelo seu aniversário hoje, que o Senhor te abençoe, que o Senhor derrame bênçãos, que o sangue de Jesus guarde você e tua casa, e que você viva os melhores anos a partir de hoje, nesse novo ciclo de idade. Deus abençoe, Claudinei. Então, eu preciso entender quem eu sou.
Eu preciso realinhar. Nós temos um filho, né? Um filho em Betânia, e ele tem uma oficina mecânica. E esses dias ele me disse algo muito profético. Ele disse que quando vai alinhar um carro, balancear e alinhar um carro, para alinhar, a barra do carro é forçada no último para realinhar, para entrar no prumo. E quando ele disse isso, eu falei, meu Deus, tem que forçar a barra para realinhar. E é isso que o Senhor está fazendo. Porque numa casa de festas nós nos distraímos. Mas em um tempo de luto, que a gente acha que está perdendo as coisas da terra, nós valorizamos a vida, valorizamos os filhos, valorizamos o casamento, valorizamos a igreja. Eu tenho visto, irmãos, o primeiro culto, quarta-feira, fez agora 8 dias em Araruna, eu não consegui pregar, era uma unção. Eu me senti no tabernáculo de Davi, essa casa que o Senhor quer reconstruir, sabe? Porque a gente, a igreja sou eu não preciso da igreja. Eu acho perigoso isso. Eu não preciso da igreja. Porque a igreja não é do Rudilei, da Cris, do Rogério ou de quem for. A igreja não é do Luiz Hermínio. A igreja é do Senhor, é sua esposa, sua noiva. E ela precisa se reunir sim como igreja. Eu vejo que ele levou mesmo a gente para casa, primeiro para valorizar a família, para valorizar, para entrar num lugar de dependência juntos, para interceder juntos, para orar juntos. Fazia quantos anos a terra não tinha a verdadeira Páscoa? Esse ano, no domingo de Páscoa, nós servimos a ceia, as famílias cearam, ouvindo uma palavra e vivendo a verdadeira Páscoa. E é isso, é esse realinhamento que o Senhor está nos chamando. Então não são dias de ideologia. Ah, mas o pastor tal defende fulano. Não importa o que o outro está fazendo, mas importa o que o Senhor está manifestando em mim. E eu tenho, sabe, eu vou dizer o meu testemunho. Nesses dias o que o Senhor tem ministrado ao meu coração, realinha a tua vida, realinha teu coração, Rudilei, realinha o teu espírito, realinha a tua alma, realinha teu chamado, porque depois disso vocês vão viver um avivamento que ainda não se viveu. Eu vou dar para vocês um vinho para servir na terra que ninguém bebeu ainda, então se realinha, porque o odres tem que estar bem para receber esse vinho. Odres velhos não pode receber vinho novo, senão ele racha, ele explode. E é isso que Deus está nos chamando. Eu não estou preocupado com o que o Senhor está falando com os pastores, sabe, de denominações, mas eu preciso estar preocupado com o que Ele está falando comigo, o que Ele está falando na minha casa Cris, né? Meu casamento, minha casa onde eu moro, o que o Senhor está comunicando para minha casa, ministério, para minha igreja, aonde eu vivo com Ele, para Ele, em comunidade, manifestando a sua noiva. Betânia não é uma igreja de projetos sociais. Nós não estamos ali ajudando os pobres para se promover. Não, nós estamos ajudando os pobres que precisa. A igreja é a obrigação da igreja. Se todas as igrejas evangélicas de Campo Mourão assumissem um pouquinho, não teria ninguém passando necessidade nesse momento. E outra coisa, hoje eu vejo assim, várias lives, pessoas dando comida, levando cesta básica. Isso a gente já faz há 7 anos, desde que nascemos. Eu faço isso na minha vida há 20 anos. Eu aprendi a fazer isso com a minha mãe, eu não aprendi dentro de uma igreja. Na casa da minha mãe, todo mundo que chegou comeu. Nunca ninguém saiu sem comer. Nunca ninguém saiu sem receber uma roupa, uma coberta no inverno. Na casa da minha mãe era assim, na nossa vida de pobre, nós dividíamos tudo, compartilhávamos tudo. Eu não aprendi numa denominação. Só que a palavra de Deus diz que é uma obrigação da igreja servir o órfão, a viúva e o necessitado. Então Betânia não é uma igreja que usa os pobres, não. Betânia é a noiva de Cristo que Ele nos confiou, que faz parte do seu corpo, para manifestar o reino de Deus, para viver um avivamento, para se arrepender, para se colocar na brecha. Esses dias o que a gente tem feito todos os dias é se ajoelhar e chorar e se arrepender por uma cidade, se arrepender por uma nação, por um estado. Só que eu não preciso de uma rede social para mostrar aquilo que eu estou me movendo. Eu não preciso de uma rede social para atacar pessoas. Eu não preciso de uma rede social para se exibir. Não, a gente mostra o que faz para destravar outras pessoas, para manifestar o reino de Deus. Mas quando eu faço para mostrar, para dizer que eu estou... daí infelizmente é exibição.
Então, irmãos, entendo que o Senhor está nos chamando nesses dias, primeiro, para a gente chorar com os que choram, se colocar no lugar do outro. Sabe por que a gente julga as pessoas? Esses dias eu passei por uma situação e algumas pessoas foram para a rede social me atacar, falar algumas coisas e outro curtir. Daí outros vieram me mostrar, porque eu não estou ficando muito nas redes sociais, somente estou indo para a rede social para manifestar aquilo que o Senhor coloca no meu coração. E toda aquela situação ali, no primeiro momento me entristeceu, depois eu disse, é fácil julgar alguém sem conhecer o coração ou entender o contexto. Então, para mim, antes de eu julgar você ou você me julgar, eu tenho que me colocar no seu lugar, andar nos seus passos, no mesmo caminho que você está vivendo. E nesses dias, o que o Senhor está chamando a nossa atenção, Deus parou a terra para a gente se colocar no lugar do outro. Entende? Eu me preocupo quando eu vejo uma nação brigando politicamente num momento que era para se unir. Eu me preocupo que decisões políticas estão sendo tomadas por pressões políticas, por pressões humanas e não por manifestação, não por entendimento. Eu me preocupo com isso. É muita hipocrisia. Então eu preciso me colocar no lugar do outro. Eu preciso. Para me manifestar verdadeiramente o que Deus me pediu para ser. Jesus se colocou no madeiro no meu lugar. Então não são dias, às vezes as pessoas pegam algum versículo e Paulo diz que nós devemos julgar sim, uns aos outros para viver a verdade. Mas para mim julgar alguém eu tenho que caminhar e ter o mesmo nível de renúncia que ela. Entende? Então não são dias de brigas de ideologias políticas. Porque se eu me coloco no lugar de alguém que se perdeu um ente querido com essa praga, meu coração vai doer muito, como tem doído. Sabe? Eu tenho chorado muito nesses dias. Às vezes a gente vai para o noticiário para entender o que está acontecendo na nação, para saber, né? E daí você vê alguém saindo da UTI. Essa semana eu me emocionei. Uma senhora de 101 anos no Brasil saiu da UTI. A gente chora. Mas também como a gente chora de ver aqueles caixões no Brasil sendo enterrados em valas. Então a gente precisa se colocar no lugar do outro. Da mesma forma que quando a gente olha para situações, esses dias eu vi no jornal uma mãe que não conseguiu receber o benefício que o governo deu agora, 7 filhos. E quantos pais de família que está inseguro e não tem... Nós atendemos eu acho que mais de 100 famílias em Betânia, assim, não sei, não vou dizer porque eu só falar números aqui, de pai, de mãe, de pessoas que precisando de ajuda, com o coração desesperado, que o que vai fazer diaristas, pessoas que dependem. Então são 2 cenários no Brasil. Então não são horas de defender ideologias, mas é hora de ter compaixão, é o que Paulo diz, chorar com os que choram. E a igreja brasileira não ficar tomando partido de quem está certo, mas entrar em um ambiente de intercessão. Os profetas, eles vinham, denunciavam e fugiam para o deserto. Eles não ficavam brigando nas redes sociais, eles não ficavam levantando julgamentos. E quando eles denunciavam, eles já traziam a solução para o rei. E é isso que nós precisamos entender. E não era diante de uma ideologia. Quando Natan chega e exorta Davi, ele não veio debaixo de uma ideologia. Ele veio com uma certeza que o céu revelou para ele, que Davi achava que só ele sabia do que ele aprontou. Agora o céu revela para Natan, Natan chega e denuncia Davi. Mas por compaixão, Natan trata o coração de Davi. Então é isso. É a hora de nós, nos colocarmos nesse lugar como os cristãos. E agora não tem mais placa de igreja, irmãos. Acabou isso. Nós precisamos dar as mãos e entrar num ambiente de intercessão, de busca. Não tem mais títulos, o pastor, o padre, o bispo. Não, é todo mundo trabalhando por um só propósito. Entende? Trabalhando para cuidar de alguém,
Eu não tenho condições, eu estou precisando financeiramente. Tá bom, mas você tem condições de interceder. Você tem condições de rezar, de orar, de decretar, espiritualmente dizendo. Abraçar não pode, mas você pode abraçar Jesus e dizer: Jesus, abraça aquela mãe que perdeu o filho, abraça aquele filho que perdeu o pai. Você pode. É isso que Deus está nos convidando nesses dias, é isso que Deus está nos chamando. Pelo amor de Deus, você é cristão, e eu digo isso para mim também, vamos realinhar o nosso coração. Nós nunca mais vamos ser os mesmos depois disso. Nós estamos vivendo um tempo de guerra mesmo, mas é uma guerra invisível. Os nossos avós não viveram o que nós estamos vivendo, os nossos tataravós, entende? Então nós precisamos nos colocar neste lugar. Cada político, cada governante que está usando dessa situação para se aproveitar, para tirar vantagem, Deus vai vir com juízo e vai ser rápido. Se prepare, você vai se surpreender no Brasil. Todo aquele que usou do seu poder, que usou uma falsa integridade para se aproveitar de pessoas, Deus vai vir com juízo. Deus vai derramar o juízo. O Senhor, Ele é perdoador, sim, misericordioso, mas Ele é justiça também. Todos aqueles que estão se aproveitando, muitos que já se aproveitaram da igreja, da noiva, que se aproveitaram de situações, que se aproveitaram de cargos. Eu tenho uma palavra profética nesses dias: Deus vai vir com juízo. A justiça vai vir sim para o órfão, para o necessitado, para o pai que chora, para quem está vivendo com luto, mas o juízo vai vir para os julgadores dessa nação. Tire o seu dedo das pessoas, estenda suas mãos espirituais para as pessoas, porque Deus vai vir com juízo. Se prepare Campo Mourão, se prepare Iretama. Esses dias a gente viu uma situação de injustiça acontecendo, politicamente falando. Deus vai vir com juízo. Se prepare o Paraná, se prepare o Brasil. Não se assuste com o que acontece, as movimentações políticas que vão acontecer. Não se assuste, não tome partido, só interceda, só ore, só busque aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Deus vai vir com juízo. Nós não somos juízes, nós não somos, mas existe um supremo juiz, Senhor de todas as coisas, que ama a vida. Irmãos, decisões erradas de políticos, de autoridades, vai custar muito caro. Quando pessoas morrem em filas do SUS, quando pessoas morrem por falta de atendimento ou por um atendimento mal feito, é assassinato. E o Senhor disse: não matarás. O poder cega, mas a justiça e o juízo de Deus não falha. E não tarda. Às vezes a gente fala: a justiça de Deus tarda, mas não falha. Não tarda, vem no momento certo. Então, se preparem. Deus não está dormindo, Ele não dorme. Ele não dorme, nós dormimos. Ele não dorme, e Ele vai vir com justiça e juízo sobre o eclesiástico dessa nação. Quem brincou de ser pastor, líder religioso, acabou. Ele vai vir com juízo. Então, é tempo de realinhar o coração. Ele vai vir com juízo sobre as autoridades, sobre os poderes dessa nação e das nações. Lamentações fala, Jeremias no cúmulo, assim, no ápice da sua dor, escreveu Lamentações, e ele diz que o Senhor é o que tira a coroa dos reis. Deus tirou a coroa dos reis. Talvez eles querem se manter com uma coroa de orgulho e arrogância na sua cabeça, dizendo que está tudo sob controle, mas não está. O dia que eu vi na televisão, nos Estados Unidos da América, a nação mais rica do mundo, enterrando pessoas em valas, corpos sendo colocados em caminhões de câmara frigorífico, Deus expõe a vergonha de uma nação que sempre se mostrou poderosa, rica, dominadora. Quando eu vi os Estados Unidos prendendo nos seus aeroportos máscara, material hospitalar,
Falei, Deus está expondo a vergonha. Enquanto foi uma nação que a vida toda brigou por combustível, por petróleo, poder, economia, Deus está tocando a terra. Então, talvez você diga assim, mas eu sou tão pequeno. Ah, Rudilei, você tem uma igreja tão pequena, que você está dizendo isso? Davi era um pastor de ovelhas que nem sua família reconhecia quem ele era. Não reconhecia quem ele era. E o Senhor o visitou, transformou ele num grande homem de justiça para Israel. Quando Israel estava em guerra com outras nações, foi aquele menino que trouxe solução de libertação para aquela família, para aquela nação. Então o Senhor, Ele não escolhe quem tem sucesso em números, porque nós muitas vezes temos uma leitura de sucesso na vida, de prosperidade, mediante a números, a riquezas terrenas. Não, Deus não olha assim. É como eu falei no início, Deus tem saudade do tabernáculo de Davi. Era o templo mais simples que existiu, aonde ele se manifestava. O tabernáculo de Moisés era cheio, teve um modelo do céu com todas as formalidades que era necessário pela implantação da lei. O templo de Salomão teve muita riqueza, muito ouro para construção, madeiras finas. Agora o tabernáculo de Davi era um tabernáculo simples. Mas ali o Senhor se manifestava e Ele tem saudade deste tabernáculo. E Ele vai restaurar esse tabernáculo. Sua palavra é clara. Atos fala sobre isso, Atos 15, Amós 9, 11. Então, queridos, não se sinta menor que ninguém, nem maior que ninguém. Mas se coloque em um lugar de realinhamento. Eu estou nesse lugar, nesses dias. Eu estou buscando isso para minha vida, para minha casa, para o meu coração, para minha mente. Sabe? Eu estou buscando isso para mim, para Betânia. Talvez as pessoas tenham falado em Betânia, mas o pastor sumiu, está muito quieto. Eu estou sendo realinhado. E quando a gente está sendo operado pelo Senhor, deixa eu te falar algo. Quando você entra no centro cirúrgico, eu já fiz 7 cirurgias na minha vida. Você fica imóvel, eles te anestesiam, porque você não pode se movimentar naquele momento, senão você atrapalha e pode morrer naquele processo. Então, para minha vida, Rudilei, casado com a Cris, para o meu ministério, Betânia, eu entendo que o Senhor está nos realinhando, está colocando coisas no lugar. Porque depois disso, irmãos, amigos, Ele vai vir com justiça e com juízo. Não seja o juiz de ninguém, não coloque o dedo na vida de ninguém. A não ser que você foi melhor que ela, mas ninguém é melhor que ninguém, até que se cumpra o propósito. Entende? Mas saiba que Deus vai vir com justiça e com juízo. Deus vai vir, Deus vai tocar a terra. Deus vai tocar Campo Mourão. Deus vai tocar Rondônia. Deus vai tocar o sul do Brasil. Deus vai tocar o norte do Brasil, o nordeste brasileiro, o centro-oeste. Fica tranquilo. Não é você defender uma ideologia política de esquerda, de direita, de centro, que vai trazer o juízo sobre Brasília, sobre o Distrito Federal. Mas vai ser você ser um intercessor pela tua nação. Deus vai vir com justiça e com juízo. Fica tranquilo. Ele está realinhando a terra, Ele está no domínio e no governo de tudo. Nós vamos viver um tempo sobrenatural, mas deixa Ele te operar agora. Se mantenha, veio isso no meu espírito, se mantém dentro do centro cirúrgico. Deixa Ele realinhar teu coração. Deixa Ele realinhar tuas emoções, deixa Ele realinhar o teu chamado. Deixa Ele realinhar a sua igreja. Deixa Ele realinhar o seu propósito. Deixa Ele realinhar o que é necessário realinhar nesses dias. Deixa Ele realinhar. Deixa Ele realinhar. Porque diante disso, você vai ser um homem e uma mulher de justiça. A gente tem ouvido as pessoas mais experientes na fé, pregadores, até em Betânia mesmo. Pessoas... E eu tenho ouvido muito eles, assim, nos últimos tempos, vendo algumas pessoas com mais experiência ministerial dizendo que o Senhor estava levantando os Davis dessa geração.
que o Senhor estava levantando os Neemias para a reconstrução. E Ele vai fazer isso. Ele toca Londrina, sim, em nome de Jesus. Eu quero orar com você nesse início de tarde, nesse momento aqui em Betânia com Jesus. Eu quero orar para que a nossa nação venha viver o sobrenatural. Não é errado ser partidário, não é errado. Eu não sou, mas não é errado. Mas é errado quando eu coloco isso na frente de Deus. Eu coloco isso acima de Deus. Eu coloco na minha ideologia o poder e não no Senhor. A glória de Deus Ele não divide com ninguém. Isaías nos ensina que a glória dele Ele não divide com ninguém. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por todas as pessoas que assistiram ou estão assistindo ou vão assistir essa live, Senhor. Pai, que o Teu sangue cubra, Senhor, a vida delas. E que o Senhor tenha, Senhor, liberdade de operá-las, Pai. Operá-las no mais profundo para que elas se tornem uma mulher, Senhor, um homem, uma família de justiça para esse tempo, Pai. Para que a hora que vir o Teu juízo, Senhor, o Teu Espírito Santo, Pai amado, possa usar essas vidas como justiça, Senhor. Como justiça na terra. Senhor, nos ajuda nesses dias a ouvir somente a voz do céu. E não muitas vozes que gritam na nossa nação e sobre a terra, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Pai, toca Campo Mourão com Tua glória, Senhor, com o Teu poder. Quebra os impérios, Senhor, que não é do Teu governo, que não são seus, que foram gerados talvez por homens, pelo pecado, pela soberba, pelo orgulho, pela arrogância. Quebra, Senhor, esses altares. Quebra esses altares em Araruna, quebra esses altares, Pai querido, em Piabiru, no Paraná, em Iretama, Senhor, no Paraná, no Brasil, na nossa nação, Senhor. Quebra os altares idólatras, quebra os altares de ideologias mentirosas, Pai, que colocaram o poder e o humanismo acima de tudo. Quebra, Senhor. Quebra pelo poder da Tua glória, Senhor. Toca os estados da nação brasileira. Senhor, levanta o Brasil como um braseiro, Senhor, da Tua glória. Sim, Senhor. Limpa o Brasil dessa praga, sim, Senhor. Pai, que nós tenhamos, Senhor, um coração aquebrantado em Ti, Senhor. Um coração aquebrantado e arrependido, Senhor, Pai amado, não rejeita. Assim como Davi nos ensinou no Salmo 51, nos dá, Senhor, esse coração aquebrantado. Nos dá um coração aquebrantado, Senhor, para chorar com os que choram, para sofrer com os que sofrem, Senhor. Pai, em nome de Jesus, mas que esse ambiente de perda, de sofrimento, nos ensine a ter maturidade, nos ensine a crescer no Teu Espírito, nos ensine, Senhor, a ser no Teu modelo, Pai querido. Pai, o nosso modelo não são homens, não é uma igreja em número grande de pessoas, o nosso modelo é o Senhor Jesus, que morreu sozinho naquela cruz, Senhor. Pai, o nosso modelo é Jesus, que o Senhor entregou pela nossa restauração e a nossa salvação, e que ressuscitou e disse que vai vir nos buscar. Nós temos a esperança e a certeza da Sua segunda vinda. Sim, Senhor, o nosso padrão é o céu. O nosso padrão de governo é o céu. Não vai haver governo perfeito na terra, Senhor. O poder do Brasil não está na mão do presidente Bolsonaro, não. O poder do Brasil está na mão de um governo perpétuo e inabalável que se chama Jesus Cristo, que vem do céu. Sim, Senhor. E nós oramos e intercedemos pelas autoridades, sim, os prefeitos, os governadores, Pai, o presidente, os ministros, Senhor, os poderes legislativo, judiciário, Senhor, que eles estejam alinhados no Senhor, que eles estejam alinhados no Senhor, Pai, e que o Senhor venha com juízo, sim, sobre a vida deles, se houver desobediência, Senhor. Que o Senhor surpreenda essa nação para a glória do Teu nome. Vem com justiça e com juízo também no poder eclesiástico dessa nação, Senhor. Vem, Pai querido. Nós clamamos pela Tua glória, Senhor. Que haja cura em quem assistir, Senhor, essa live. Cura, Senhor, Pai, a minha cidade. Cura o meu povo, cura a minha família. Restaura. Quebra os muros da religião nesses dias, Senhor. Quebra os muros da religião, Senhor, que nós não venhamos defender uma ideologia de placa de igreja, mas que nós venhamos, Senhor, buscar a verdade eterna do céu. Pai, em nome de Jesus, Senhor.
Em nome de Jesus, Pai, eu oro por todas as pessoas que estão na linha de frente da saúde, Senhor. Enfermeiros, médicos, seguranças, maqueiros, secretários, zeladoras, Senhor, que estão, Senhor, com os hospitais lotados. Senhor, toca a vida deles, deixa eles imunes, Senhor, que nenhuma praga alcance eles, Pai. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu oro também pela nossa região. Pai, arranca essa praga da dengue, Senhor, que esse mosquito seja extirpado, Pai amado, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Pai, aqueles que não têm recurso, que o Senhor seja o recurso deles e que não venha faltar nada na vida dos seus filhos nesses dias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus, meus amados, que Deus abençoe você, sua casa, sua vida. Você que esteve conosco, que tudo que leva o teu nome e o teu sobrenome seja guardado pelo sangue de Jesus. Que o sangue de Jesus que morreu na cruz e ressuscitou nos proteja nesses dias. E que Ele venha nos realinhar para a sua verdade. Nesses dias são dias de chorar com os que choram. Ser generoso com aqueles que precisam. E se manter firme guardando a noiva de Cristo. Que é uma igreja santa, amada. É uma igreja que é apaixonada por Jesus, que não tem uma placa, mas que se manifesta não por palavras, mas por atitudes. Não julgue ninguém nesses dias, mas esteja na intercessão, porque o Senhor virá. É Ele o justo juiz, e Ele virá nos próximos meses. Eu não estou falando de algo muito longe. Se prepare nos próximos meses. Campo Mourão, Iretama, Araruna, Piabiru, o Paraná, o Brasil vai ver a justiça e o juízo de Deus. A justiça cabe aos filhos viver. O juízo é Ele em quem traz. Amém? Deus abençoe. Hoje estamos lá em Araruna às 20 horas. Você da nossa região que puder estar conosco, respeitando as regras do decreto do prefeito lá, esteja conosco em nome de Jesus. Deus abençoe. Magali, Deus abençoe sua vida. Que Rondônia continue sendo um estado mesmo da manifestação do amor de Deus. Que o Senhor levante mulheres de governo, homens de governo nesse estado e nessa cidade. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.